Ora, muito bem. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Peço-vos agora o favor de se sentarem, porque vamos começar com a nossa última sessão do dia. Nesta sessão teremos a conferência da doutora Isabel Drummond Braga. A doutora Isabel Drummond Braga é professora associada à congregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área da História. É professora, ou foi professora visitante na Universidade Federal Fluminense, no Brasil, na Universidade de Catânia, em Itália, da Universidade Federal de Uberlândia, no Brasil, e na Universidade Estadual de Londrina, também no Brasil. É professora do programa Erasmus Plus, na Universidade di Studi della Tuccia, em Viterbo, em Itália, e atualmente, ou pelo menos desde 2016, também o é na Università degli Studi Internazionali de Roma. Tem desenvolvido investigação e leciona nas áreas da história social, da história de género, história cultural, história das práticas do cotidiano, em especial história da alimentação, nas épocas moderna e contemporânea. É membro de diversos projetos de investigação, seja em Portugal, seja no estrangeiro. Tem orientado teses de doutoramento, projetos de pós-doutoramento, mestrado, no âmbito da história da Inquisição, da história das práticas culturais e da história da alimentação. Hoje traz-nos uma conferência intitulada Cuscuz, um prato, muitas viagens, muitos sabores, séculos XVI, XXI. Doutora Isabel, muito obrigado, seja bem-vinda, faça favor, tem 50 minutos. Obrigada. Mas antes disso quero começar naturalmente por agradecer o convite para estar aqui de novo. Tenho uma longa experiência de ter o privilégio, na verdade, mais do que experiência, é o privilégio de ter estado aqui não neste espaço, mas noutros espaços da Madeira, no âmbito do Centro de Estudos de História do Atlântico, ainda durante a vida do nosso saudoso colega, o Dr. Alberto Vieira, e tenho também o privilégio de, nesta segunda fase de atuação deste Centro de Estudos, ter voltado a ser convidada nestes dois colóquios. Portanto, os meus sinceros agradecimentos para o Dr. Nuno Mota e para o Dr. Filipe dos Santos por estes convites. Os meus agradecimentos e felicitações também ao Centro de Estudos de História do Atlântico pela organização primorosa e pela maneira calorosa como sempre me recebe, como sempre nos recebe. O título da minha intervenção está ali e eu começo naturalmente por um muito ligeiro estado da questão e objetivos. As historiografias estrangeiras têm produzido textos diferenciados sobre a origem e as tradições relativas ao cuscuz, ligando o preparado aos momentos de alegria e tristeza, ao cotidiano e às celebrações especiais, à partilha e à convivialidade e à identidade. Os testemunhos da arqueologia e a influência da comida do al-andalus, não necessariamente do cuscuz, no receituário de Castela e da Catalunha e na chamada dieta mediterrânica, também têm interessado aos investigadores. Em Portugal, o cuscuz mereceu uma obra coletiva publicada em 2019, intitulada Cuscuz, Identidades e Recriações, que contou com historiadores de Portugal, Marrocos e Brasil, e um capítulo na História Global da Alimentação Portuguesa, disponibilizada em 2013, portanto, neste mesmo ano. Antes, Moët Barboff, ao estudar o pão e os cereais, em Portugal, não deixou de referir a sua presença em Trás-os-Montes, na Madeira e nos Açores.
Se, como veremos em seguida, o cuscuz esteve presente nas mesas populares e nas abastadas durante toda a época moderna, atualmente só em Trás-os-Montes e na Ilha da Madeira continua a ter algum significado, enquanto produto preparado de forma tradicional e, porventura, sem hiatos. Esta situação contrasta com o resto do território continental, que, contudo, nas últimas décadas, assistiu à redescoberta do cuscuz, quer nos restaurantes étnicos, quer através das embalagens comuns nos supermercados, provenientes da produção industrializada nacional e estrangeira. Se este é um ponto de chegada, importa refletir sobre o percurso e a importância deste produto, viajando rumo ao passado. Partindo do pressuposto metodológico que entende as práticas alimentares dos diferentes povos como saberes que lhes conferem identidades específicas, procuraremos perceber a presença do cuscuz, sémola de trigo cozida a vapor, em Portugal continental e nos arquipélagos atlânticos. Na realidade, a dificuldade de associar os usos metafóricos dos usos materiais da comida permite percepcionar a complexidade e a relevância que esta tem no cotidiano. As rejeições, as adaptações e as transformações dos alimentos são mais do que meras questões de gosto ou de capricho, representam a essência do valor que é dado aos diferentes bens e conduzem a questões que permitem ajudar a definir uma comunidade. Efetivamente, o consumo alimentar parece ser um dos fatores mais relevantes da construção das identidades culturais através da inclusão ou da exclusão de determinados géneros e das tradições gastronómicas. As cozinhas nacionais e regionais, que se podem definir como espaços específicos que se distinguem de outros pelas suas características físicas, humanas, históricas, nas quais se encontram práticas e gostos alimentares distintos dos outros espaços, desenvolveram-se a partir do século XIX, embora o século XX tenha acelerado de forma acentuada o processo. Comboios, barcos a vapor e carros, em paralelo com alguma melhoria das condições de vida, permitiram efetuar itinerários, descobrir locais, explorar espaços de lazer e fomentar o turismo. A Inglaterra foi pioneira nesta prática, como todos sabemos. Sabemos também que a existência de pratos nacionais e regionais não foi uma realidade contemporânea dos primeiros livros de cozinha. A afirmação da identidade culinária só aos poucos se foi tornando algo concreto. Não esqueçamos que no espaço europeu, em textos de proveniência diversificada, podemos encontrar receitas com as mesmas designações e com um conteúdo idêntico. Por outro lado, as receitas à moda de constituíram uma prática europeia documentada bastante cedo, o mesmo acontecendo com as que apresentam denominações de certas origens. Assim, tem total pertinência as palavras de Bruno Loriot, a que nos dá conta da alimentação de um povo ou de um grupo ou de um indivíduo, elabora-se na interseção das contingências materiais e das disposições mentais entre todos os acontecimentos e entre todo o inventário dos géneros disponíveis. Os autores sociais fazem uma escolha que discrimina entre aquilo que é comestível e o que não é, o que é potável e o que não é. Por outro lado, hierarquizam os alimentos, as técnicas, os comportamentos à mesa. Estas operações de classificação levam à construção de um repertório alimentar singular que, pela sua composição e pelas suas operações, que autorizam, distinguem os grupos uns dos outros. O reconhecimento, e portanto isto parece-nos claramente de notar e de ter em conta neste tipo de abordagem. As cozinhas locais, com os seus pratos tradicionais, saídos dos contextos económicos e sociais que os produziram, por vezes de pobreza considerável, começaram a fazer cada vez mais sentido, quer enquanto recurso económico, quer do ponto de vista da valorização cultural, sendo apresentados em novos meios. E estas realidades tiveram eco nos próprios livros de culinária. Efetivamente, Carlos Bento da Maia, em 1904, publicou a sua obra Tratado Completo de Cozinha e de Copa, no qual, apesar de o título não o indiciar, contém um número considerável de receitas regionais, em especial do Alentejo e de Trás-os-Montes. Mais tarde, presumivelmente em 1936, em edição póstuma, Olé Boma apresentou no seu livro Culinária Portuguesa o primeiro grande conjunto de receitas de várias regiões do país.
Outros autores e títulos se juntaram. Destaque para a obra de Maria Odete Cortes Valente, Cozinha Regional Portuguesa, uma obra de 1962, e para Maria de Lourdes Modesto, com a sua monumental Cozinha Tradicional Portuguesa, primeira edição 1981, e que se tornou um best-seller, como sabemos. A esta autora voltaremos. As décadas seguintes foram igualmente profícuas, quer nas ações governativas visando a promoção das especialidades regionais, quer na saída de obras específicas sobre a matéria. Não esqueçamos a mobilização de esforços para salvaguardar identidades e para afastar falsificações, nomeadamente com os estatutos de denominação de origem protegida conferida a certos géneros, a par da criação de diversas confrarias gastronómicas tão em voga na atualidade. Importa, contudo, perceber como um prato pode ser simultaneamente exemplo de comida identitária, que define a pertença a um grupo, e de comida de aproximação entre duas culturas. Recuo-se, portanto, para perceber a influência da comida árabe em Portugal e as suas múltiplas transformações, a partir de um prato específico, o cuscuz, bastante popular nos países do norte da África, tanto mais que em 2019, Argélia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia conseguiram entender-se, o que não terá sido fácil, e solicitar à Unesco a inscrição do cuscuz magrebino como património imaterial da humanidade. O desiderato foi conseguido em 16 de dezembro de 2020, tendo em conta as práticas e as tradições inerentes à preparação e consumo do produto e do prato. Consubstanciava-se a ideia do prato nacional, embora com as suas múltiplas variantes, a estender-se a 4 países, e confirmava-se assim a tese que defendeu a construção do mesmo como uma representação do que os outros consomem por oposição a nós mesmos, não obstante as múltiplas variedades que o manjar pode assumir. Fixemos agora no cuscuz enquanto produto e prato. O cuscuz, cujas origens magrebinas e, em concreto, berberes, se perdem no tempo numa cronologia ainda hoje discutível, está presente na ampla zona que se estende do Mediterrâneo ao Golfo da Guiné e do Atlântico aos confins do deserto líbio. Trata-se de cereal manipulado com recurso a uma técnica complexa que compreende a apresentação sob a forma de pequenos grãos, a preparação com recurso a farinha umidificada, enrolada e peneirada e a cozedura a vapor, o que não obsta a variantes. Daí se encontrarem preparados que se compõem de pequenos grãos esféricos obtidos a partir de um processo de enrolamento e de secagem da sémula do trigo duro ou de outro cereal, que pode ser de tamanhos pequeno, médio ou grande. Há também o cuscuz de cevada e o cuscuz à base de farinha de milho, produzido, portanto, a partir do trigo mais comum, mas também cevada ou milho e até de outros cereais. É comido ou diretamente à mão, em geral nas vilas e nos lugares rurais do Magrebe, ou com recurso a colheres, em especial por parte das gerações mais jovens nesta zona geográfica. A preparação tradicional magrebina é feita nos lares, pelas mulheres que manipulam o cereal, desfazendo a sémula e usando o vapor, antes de juntarem legumes variados e, por vezes, carne. Pode ser coberto com outros alimentos, assumindo a designação mat fond, ou servido com cabeça de carneiro ou frango nele enterrado, ou ainda com passas, canela e leite, e de tantos outros modos. Às práticas seculares tradicionais juntou-se mais recentemente a produção industrial de cuscuz. Se é assim, do passado para a atualidade, vejamos a situação relativa a Portugal. A presença muçulmana na Península Ibérica, a partir do século VIII, deu origem a alterações em várias áreas, incluindo a área alimentar. Chegaram novas práticas e novos hábitos, alguns dos quais se mantiveram durante séculos. Porém, só ficaram documentadas a partir do final do século XV e início do XVI, através do chamado livro de cozinha da infanta Dona Maria e, posteriormente, em outras obras sobre culinária, sem esquecermos algumas fontes literárias e processos movidos pelo Santo Ofício a moriscos, acusados, neste caso, de práticas islâmicas ao longo dos séculos XVI e XVII. Neste último caso, as informações eram especialmente sobre as práticas alimentares da comunidade morisca e não acerca da influência destas na comunidade cristã velha. Para José Pedro Machado, a entrada do vocábulo cuscuz na língua portuguesa terá sido tardia. O autor referenciou-o sem a inclusão do artigo definido arábico al, num texto do século XV, a Crónica do Infante Santo, de Frei João Álvares, redigida entre 1451 e 1460.
Como se sabe, esta obra, escrita a pedido do infante Dom Henrique, refere-se ao cativeiro e morte do irmão, o infante Dom Fernando, em Fez, como é do conhecimento geral. Portanto, nesta narrativa, o consumo de cuscuz por parte do filho de Dom João I ocorreu no Maghreb. A trajetória do cuscuz, originária do continente africano em Portugal, terá que ter em conta o seu caráter identitário ligado à sociabilidade nos momentos de passagem, tais como casamentos e mortes, a percepção do prato enquanto consumo cotidiano e festivo nas comunidades de mouriscos e de cristãos velhos desfavorecidos, bem como o alargamento dos apreciadores, uma vez que se encontram referências a cuscuzeiros em inventários de bens da Casa Real e receitas de cuscuz nos livros de cozinha de leigos e de conventos destinados aos grupos com posses. Também se deve ter em linha de conta a presença do cuscuz numa cronologia mais próxima nos restaurantes étnicos da atualidade e a sua preparação enquanto objeto de recriação por parte dos chefes e das famílias no seu cotidiano, bem como a especificidade do cuscuz, preparação e consumos tradicionais em Trás-os-Montes e na Madeira, a identificação das adaptações no Brasil e em Cabo Verde, com recurso não ao trigo, mas ao milho. Atendendo à origem magrebina do cuscuz, era expectável que no Portugal medieval e moderno o seu consumo estivesse circunscrito primeiro aos mouros e depois aos mouriscos. Contudo, as ligações entre as pessoas de diversos grupos, designadamente entre cristãos velhos de condição social mais baixa e elementos das minorias, facilitava trocas resultantes da convivência. As celebrações eram momentos propícios à unidade e à identificação do grupo, tendo a alimentação um papel social integrador e marcante das diferentes faces face aos cristãos velhos. Temos assim duas características interessantes documentadas desde o século XVI: o cuscuz enquanto comida identitária que define a pertença a um grupo, o grupo dos mouriscos, e o cuscuz enquanto comida de aproximação de duas culturas, em que se torna clara a descoberta de um prato e certamente o apreço por ele por parte dos cristãos velhos. A presença dos portugueses no norte da África a partir do século XV também permitiu verificar o consumo de cuscuz pela população autóctone. A estima pelo cuscuz acabou por ser socialmente transversal, pois constará em receituários manuscritos e impressos, destinados obviamente aos cristãos velhos dos grupos privilegiados, que eram os únicos destinatários dos livros de cozinha no período. Tenha-se em atenção que as receitas de cuscuz foram passando via oral e não através de livros de cozinha magrebinos, pois não os havia, o que nos remete para uma observação relevante, isto é, Portugal, como outros espaços europeus, começou a fixar receitas de cuscuz através da escrita, muito antes de tal prática ser uma realidade comum no Magreb. Não obstante, importa referir que há dois receituários do século XIII, que são muçulmanos, ou seja, e em tradução, o livro de cozinha do Magreb e do Al-Andalus na era almohada, por um autor desconhecido, datado do ano da Hégira de 623, portanto 1226, e copiado em 1604, e o outro, que é em tradução, relevos nas mesas sobre as delícias da comida e dos diferentes pratos, este de 1260, da autoria de Ibn Razin al-Tubigi. Todos estes dois incluem receitas de cuscuz. Tenha-se presente que estes dois receituários copiaram e reproduziram outras obras anteriores, como um livro sírio, e também que se encontram algumas receitas em textos médicos anteriores, marcados pela clássica teoria dos humores, acrescentada com novos conhecimentos. No que diz respeito a Portugal, é só em meados do século XVI que João Brandão de Buarques fez um levantamento da vida económica de Lisboa, dando a conhecer os ofícios e os seus rendimentos. Pelo seu texto, pode conhecer-se a quantidade de vendedores ambulantes de alimentos que escolhiam um espaço para se fixarem ou percorriam as ruas da cidade. O cuscuz era vendido diariamente, excepto aos domingos, por 50 mulheres, brancas e negras, forras e cativas, que partiam da Ribeira, estamos a falar de Lisboa, com as suas panelas cheias de arroz, xícharos e cuscuz. Tudo isto era adquirido por trabalhadores braçais, brancos e negros, e por crianças. Neste caso, temos o consumo de cuscuz por parte da população com poucos recursos, mas não apenas a população de ascendência muçulmana.
Ainda no século XVI e na Casa Real Portuguesa, entre os bens arregulados nos inventários relativos ao património da Rainha Dona Catarina, mulher de Dom João III, contam-se cuscuzeiros, demonstrando-se deste modo que o consumo não se limitava à população com menos recursos. A pragmática de 1570 não deixou de tentar controlar os gastos das casas nobres ao determinar a quantidade e a qualidade dos pratos que se poderiam consumir. A lei determinou: item pessoa alguma não poderá comer, nem dar a comer à sua mesa mais do que um assado e um cozido e um picado ou desfeito, ou arroz ou cuscuz, e nenhum doce, como manjar branco, bolos de rodilha ou de mexidos ou outras coisas desta qualidade. De novo temos o cuscuz a aparecer num contexto não popular. No primeiro livro de cozinha impresso em Portugal, um sucesso com sucessivas edições, A Arte de Cozinha, da autoria de Domingos Rodrigues, cuja primeira edição datou de 1680, não se apresentou a receita deste prato. Porém, a preparação foi referida ao explicar-se como se faziam talhadas de ovos, pois esclareceu-se que a massa se devia manipular, e cito, como quem desfaz cuscuz. Nas indicações acerca das iguarias que deveriam constar nos banquetes de acordo com os meses do ano, para março, sugerem-se 10 pratinhos de cuscuz ou letria. Para outubro, 6 pratos de galinha com cuscuz, e numa emenda para uma semana, os convidados à quinta-feira poderiam comer como primeiro prato caldo de galinha com sopas que, não estando no título, está no conteúdo a dita sémula. Nesta obra destinada a profissionais, não se considerou necessário esclarecer como se preparava o cuscuz. Inclusivamente, o modo de proceder era de tal forma conhecido que serviu para explicar como se deveria agir em relação a uma outra massa, ao mesmo tempo em que se aconselhou a sua apresentação em banquetes. Isto é, o cuscuz, outrora um prato de pessoas com poucos recursos, foi conquistando adeptos entre os abastados. Em alguns dos receituários de origem monástica ou conventual, repositórios de receitas de proveniência diversa e de cronologia abrangente, o cuscuz esteve igualmente presente. Num manuscrito seiscentista que outrora pertenceu à livraria dos Beneditinos de Tibães, aparece uma receita de cuscuz, a qual também consta do denominado Caderno do Refeitório, um manuscrito do século XVIII pertencendo a uma casa religiosa desconhecida, com pequenas variantes no início e nos diversos acrescentos no final. Neste caso, dão-se várias opções, doce e salgada. Não. Bom. Chame-se a atenção para a presença do cuscuzeiro em ambas as receitas e para a introdução de frutos na segunda. Igualmente, nesta última, um interessante apelo aos sentidos visão e audição, com as expressões "conhece que o cuscuz estão cozidos", quando sair fumo por toda a boca do cuscuzeiro. E, do meu ponto de vista mais interessante, conhecer-se-á que os cuscuz estão cozidos quando eles com a água a ferver imitem as pancadas de um tambor. Portanto, Clara, eu pensei que tinha posto aqui, portanto não pus e já leremos. No texto eu tenho em comparação em duas colunas as duas receitas e aqui era demasiado grande para ser visível. Nestas receitas é visível a presença de ingredientes como açúcar, manteiga, água rosada e canela para acompanhar carne, tal como acontece em outras de origem portuguesa da época. Não se trata, contudo, de um preparado muito comum no Magrebe, agora sim. Um prato de cuscuz doce conhecido como meshfouf ou cefa, consumido vulgarmente para quebrar o jejum e composto por sémola de trigo, açúcar, manteiga, canela e passas de uva ou tâmara, admitindo variantes nos ingredientes. Este é um exemplo de um que tem realmente variantes nos ingredientes e que aqui tem a imagem, que portanto parece cuscuz, mas é na verdade, mas com outra designação e é doce. No manuscrito intitulado Livro das Receitas de Cozinha, de Cosméticos e de Mezinhas, compilado por Frei Manuel de Santa Teresa, um franciscano setecentista, explica-se que o cuscuz se prepara como o arroz, mais se acrescentando que o prato deveria incluir manteiga ou azeite, açúcar e canela. Encontra-se igualmente uma receita de cuscuz diferente das apresentadas anteriormente. Aqui têm a parte do receituário e aqui transcrito, evidentemente.
Nesta receita, as referências às gemas de ovos duras colocados por cima do cuscuz recordam o prato de cuscuz de carne de camela com favas, igualmente acompanhado e decorado com ovos duros, neste caso gema e clara, ainda hoje preparada em vários pontos do Magrebe. E é particularmente interessante olhar para este prato, que efetivamente isto é uma fotografia de um prato de cuscuz apresentado a um concurso, algures no interior do Magrebe, e que é com carne de camela e ovos duros, e a receita que o franciscano nos deu é exatamente afim. Não temos aqui carne de camela, evidentemente, mas temos os tais ovos duros para poder efetivamente ser semelhante àquilo que ainda hoje é praticado. Em contexto leigo, a primeira receita de cuscuz está contida no manuscrito de Francisco Borges Henriques, datável da primeira metade do 700. Trata-se de um receituário de uma casa particular, fortemente marcado pela globalização dos produtos, quer os que eram manipulados para produzir mesinhas, quer os que se destinavam aos doces e salgados. E também neste receituário nós temos cuscuz. Aparentemente no século XVIII, o cuscuz foi perdendo terreno na culinária portuguesa. Rafael Belotot, habitualmente prolixo e utilizador de um número considerável de abonações, foi bastante lacónico ao definir o preparado. Massa reduzida a grãozinhos e cozida com o vapor da água quente. E o cuscuzeiro, como tigela de fogo mais alta do que as ordinárias, acabando sempre mais estreita para o fundo, cheia de buraquinhos para cozer cuscuz. Para o século XIX e para boa parte da centúria seguinte, a tendência parece ter-se acentuado em Portugal continental. Porém, na Madeira, a preparação e o emprego terão continuado. Em 700 integrava a alimentação dos dias festivos, por exemplo, nos conventos femininos da Encarnação e de Nossa Senhora das Mercês. Da Madeira, pelo menos em 1829, chegou a sair cuscuz rumo a Lisboa, como atesta a documentação da Provedoria e Junta Real da Fazenda do Funchal, relativa aos direitos de saída dos géneros. O Visconde de Porto da Cruz, em texto de caráter etnográfico, datado de 1949 e republicado a título póstumo em 1963, considerou o cuscuz como um dos pratos mais divulgados, mesmo fora do arquipélago, e indicou o modo de preparar o ingrediente e de confeccionar as iguarias, salientando o cuscuz vulgar e o cuscuz rico. O primeiro, feito apenas com a tal sémula, água, sal, segurelha e manteiga, e o segundo, com estes mesmos ingredientes, a que se juntavam passas de uva, azeitonas, pedaços de chouriço e de outras carnes de porco, galinha e até conservas de pepino, couve-flor e outros vegetais. Em recolha de receitas relativamente recente, publicada em 1993, Zita Cardoso forneceu informações afins às do Visconde de Porto da Cruz, acrescentando que o cuscuz fora prato de ricos e de pobres. Habitualmente preparava-se durante o verão para secar convenientemente e ficar disponível para todo o ano. Era muito popular nas freguesias rurais da Madeira e de Porto Santo, em especial nas de Ponta do Sol, Ponta do Pargo e Calheta. Era utilizado muitas vezes como substituto do arroz e especialmente apreciado quando preparado com caldo de cozido, pois adquire evidentemente um sabor mais intenso. Entre a publicação do Visconde de Ponte da Cruz e a de Zita Cardoso, houve lugar para o aparecimento em 1981 da cozinha tradicional portuguesa de Maria de Lourdes Modesto, que já falámos há pouco, e que efetivamente vai incluir esta receita. A obra foi consequência do primeiro segmento culinário português, o programa televisivo Culinária, da Rádio Televisão Portuguesa, que funcionou entre 1958 e 1970, após o Jornal da Noite, portanto, durante 12 anos. Esta obra resultou de um concurso lançado no programa em 1961. A gastrónoma era apreciadora da cozinha francesa e acabou por ser solicitada pelo público a dar mais atenção às receitas tradicionais portuguesas. Perante as enormes variações do receituário regional, surgiu a ideia de criar um concurso cujo objetivo era o envio por parte dos telespectadores das receitas das suas terras. Na cozinha tradicional portuguesa, as receitas apareceram ordenadas tendo em conta as regiões de Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Beira Alta, Beira Baixa, Beira Litoral, Ribatejo, Extremadura, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. Para cada uma delas foram apresentadas receitas de sopas, peixes, carnes, aves, legumes e doces,
sendo em algumas delas criados apartados para açordas, bolas, caldeiradas, folares, migas, papas, sarrabulhos, dentre outros. No caso específico da Madeira encontram-se sopas, acompanhamentos, peixes, carnes, saladas e doces. O cuscuz, enquanto ingrediente, está presente na receita de cozida à madeirense. Nela se podem ler algumas informações complementares, tais como o modo de cozer o cuscuz no passado, recorrendo ao cuscuzeiro, e numa versão mais atualizada, fazendo uso da bola de cozer carne. No primeiro caso, a verificação da cozedura seria feita recorrendo a pequenas pedrinhas ou conchas de lapas para se aferir se seria necessário acrescentar água. E algures não. Na Madeira, atualmente, o cuscuz confecciona-se com farinha de trigo da região, fermento e água morna, temperada com sal e folhas de segurelha, trabalhando-se até obter uma massa granulada. Em seguida, coloca-se no cuscuzeiro sobre uma panela com água durante cerca de 2 horas. Depois de cozido, esfrega-se manualmente e coloca-se a secar ao sol durante 2 ou 3 dias. A presença do cuscuz na Madeira é de tal modo comum que de 2014 a 2018 foi promovida uma mostra nos Lameiros de São Vicente, uma iniciativa do pároco local, o padre Hugo Felipe Almeida Gomes. E aqui temos imagens da preparação, fotografias que foram fornecidas pela Confraria Gastronómica da Madeira, como podem ver, não é? Aqui já o resultado final. A escolha da localidade parece homenagear a preparação segundo o método mais antigo que se manteve preservado, apresentando, contudo, uma textura diferente da do cuscuz do Magrebe. Com a valorização do produto, pretendeu-se igualmente que o cuscuz preparado nos Lameiros obtivesse certificação de origem desde 2005, o que, tanto quanto eu sei, não foi conseguido. Se consultarmos o sítio Produtos Tradicionais Portugueses, encontramos o cuscuz como um dos géneros da região autónoma da Madeira, definido como massa granulada tal. No fundo, recuperando aqui aquelas informações que citei há pouco do Visconde de Porta Cruz e, portanto, que não vou repetir. E, por outro lado, o sítio Cultura Madeira apresenta um texto da autoria de Lídia Góis Ferreira, César Ferreira, ilustrado com fotografias de Fernando Libano e Florencio Pereira, no qual se podem apreciar os vários passos da preparação do cuscuz na freguesia dos Lameiros, a dita que falámos. A importância do produto na Ilha da Madeira levou à criação de uma rota do cuscuz com a apresentação dos produtores das freguesias da Calheta, Ponta do Sal e São Vicente, salientando-se as diferenças na elaboração nestes 3 espaços da Macaronésia. Eis o cuscuz como um fator de promoção turística gastronómica sustentável, segundo o projeto Saboreia. No âmbito deste projeto, salienta-se ainda o Festival Gastronómico Madeira Saboreia, que decorreu nos últimos anos, em julho de 2022 e deste preciso ano 2023, promovido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura. Deixemos por momentos a Madeira e vamos até Trás-os-Montes, onde a tradição se mantém mais ou menos a par com aquilo que acontece por aqui. Em Trás-os-Montes manteve-se igualmente a prática da preparação do cuscuz, aí comumente designado por cuscuz. Não se sabe quando teve início, presume-se que bastante cedo, por influência necessariamente muçulmana, quer direta, quer por mediação. Preparado com trigo barbela, uma variante de trigo mole ali cultivada, que apresenta grande capacidade de adaptação às condições climáticas da região, o cuscuz transmontano confecciona-se de forma idêntica a de outros espaços. Acabado de cozer a vapor é designado por carola. Usa-se em especial nos pequenos almoços ou nos lanches, simples ou com açúcar ou mel. Também pode ser preparado com leite e enfeitado com canela, tal como o arroz doce sem ovos. Outras possibilidades de consumo desta feita em pratos salgados são os cuscos de tomatada e os cuscos reais com carneiro ou caça miúda, lembrando o cuscuz real marroquino. Como verificamos, em Portugal, o cuscuz começou por ser um prato identitário da comunidade muçulmana, continuou a ser preparado e consumido pelos moriscos e acabou por se expandir para outros contextos económicos e culturais de cristãos velhos dos grupos abastados, leigos e eclesiásticos.
A circulação de pessoas entre o reino e as restantes zonas sob o domínio português, quer cristãos velhos, quer mouriscos ou outros familiarizados com a preparação e consumo do cuscuz, bem como a presença de trigo em espaços como a Ilha da Madeira, permitem a expansão do preparado independentemente de ser impossível provar as vias de entrada do prato em cada território. Nos Açores, a produção de cuscuzeiros de barro na ilha de Santa Maria ficou documentada desde a época moderna, o que significa necessariamente a preparação de cuscuz, quer naquela, quer em outras ilhas do arquipélago, tanto mais que ali também se produzia trigo. Por outro lado, a presença de população açoriana no sul do Brasil, concretamente em Santo António de Lisboa, Florianópolis e Ilha de Santa Catarina, poderá ter sido responsável pelo uso do cuscuz, salgado e doce, naquela região, embora preparado com farinha de mandioca, hábito que chegou à atualidade. Quando não havia trigo ou o mesmo era escasso, a opção foi o uso de um outro cereal. Assim aconteceu em Cabo Verde, onde é comum o cuscuz com mel, um doce tradicional apresentado aos quadrados e consumido na véspera da quarta-feira de cinzas, ou ainda como guloseima frequente, a par da ingestão de fatias de cuscuz com leite e açúcar ou com manteiga. Na Guiné-Bissau, onde atualmente alguns privilegiados o consomem com iogurte, e no Brasil, um prato comum com imensas variantes ao longo do país. Espaço onde se utiliza o milho e a mandioca para preparar o cuscuz. Atualmente aparece sob a designação de cuscuz marroquino no Brasil, o prato preparado à base de sêmola de trigo. Retenha-se que a prática de substituição de ingredientes foi comum no Brasil desde o século XVI. Aparentemente, a primeira referência ao cuscuz no Brasil consta num texto de 1587, da autoria de Gabriel Soares de Sousa, que está aqui esse excerto, e em que na verdade, temos a referência ao cuscuz e a utilização, portanto, da mandioca como elemento de substituição. Não vale a pena, portanto, estar-vos a ler esta citação. Não obstante a dificuldade em demarcar conceptualmente comida regional, tradicional e típica, no Brasil atual verifica-se a presença de variações regionais significativas na elaboração do cuscuz que permitem referenciar pratos regionais. O cuscuz paulista é um dos mais conhecidos. Tem este aspecto, preparado com milho, inclui também ovos, galinha, palmito, pimentão, tomate, milho, ou em substituição da galinha, camarão ou peixe. No Rio Grande do Sul, concretamente em São Miguel das Missões, o chamado cuscuz missioneiro é feito de sêmola moída e cozida a vapor, acompanhada de carne, legumes e enchidos. A norte de São Paulo, onde pode encontrar-se o cuscuz branco ou cuscuz de tapioca na Bahia. Este é um mini cuscuz paulista, mas feito em Minas Gerais, e aqui as realidades que estamos agora a falar. Portanto, a norte de São Paulo, cuscuz branco ou cuscuz de tapioca na Bahia, preparação à base de fécula de mandioca e apreciado tanto na versão salgada como na doce. No primeiro caso, o cuscuz salgado é frequentemente recheado com azeitonas, sardinha, palmito, entre outros ingredientes, aproximado-se do cuscuz paulista. No caso do doce, o açúcar, o coco e o leite de coco permitem preparar uma iguaria diferenciada. No Nordeste, o cuscuz de milharina é feito com flocos de milho cozido num cuscuzeiro, lá chamam cuscuzeira, e servido com ovos mexidos, manteiga de garrafa, portanto manteiga líquida, ou com leite e açúcar. Conhecem-se variantes menos comuns, umas com acréscimo de coco e açúcar, outras com linguiças e toucinho ou bacon. A receita mais simples geralmente consta do pacote, este é que é o de tapioca, em termos quando falamos naturalmente do cuscuz industrializado. Outras regiões de Minas Gerais, em outras regiões de Minas Gerais é frequente a preparação e consumo do cuscuz salgado e do tapioca, comumente entendidos como baianos. No Ceará, o cuscuz chama-se pão de milho
E quando me falavam disto e quando eu comecei a ler coisas sobre este assunto, não percebia nada, porque para mim pão de milho é aquilo que é certamente para todos nós aqui presentes e, portanto, de repente não percebia como é que tínhamos passado do cuscuz para o pão de milho e afinal era sinónimo. Daí esta confusão que vem, no fundo, como a colega que há pouco falava das questões do açúcar, da dificuldade por vezes de, não é? Aqui, tanto no Ceará, o cuscuz chama-se pão de milho. Vulgarmente é consumido ao pequeno almoço, umedecido com leite de coco, ovo e queijo coalho, acompanhando uma chávena de café com leite. Nas demais refeições é usado na forma de farofa ou ainda com leite e carne seca assada. No Maranhão, o cuscuz é feito com flocos de arroz, goma de tapioca, água e sal, daí ser chamado cuscuz de arroz. Algumas receitas incluem coco. Desconhece se o consumo de cuscuz no Brasil conheceu continuidade até ao presente ou se foi reanimado ou reintroduzido a partir da presença das comunidades de sírios e de libaneses que aportaram ao país a partir do último quartel do século XIX, estimuladas pelo imperador Pedro II. As contribuições destes imigrantes extrapolaram o cotidiano familiar, consolidando-se nas emendas dos restaurantes e nos festivais de cuscuz. E aproximo-me do termo. Apesar de os contactos históricos entre Portugal e Marrocos serem seculares, a presença da cozinha árabe no país é restrita, visando públicos médio e alto, se tivermos em conta a oferta dos restaurantes na atualidade. Já no que se refere a uma influência enraizada e cotidiana, desconhecida do comum da população, a situação é diferente, pois conhecem-se alguns pratos de influência árabe de forma recorrente. Tais são os casos de, entre outros, das almôndegas e do maçapão. Esta situação não obsta à preparação caseira do cuscuz, confeccionado com mais ou menos inspiração por parte dos apreciadores deste prato de tradição secular no seio de algumas famílias. E aqui têm algumas imagens, portanto, com carne e com peixe, que é mais invulgar, evidentemente. Num primeiro momento, o cuscuz apareceu, como referi mais do que uma vez, como comida identitária, preparada no seio de uma comunidade, com recurso a um saber fazer próprio, reputado e uma convivialidade específica à volta da mesa, em especial em momentos de passagem. Acabou por se tornar um prato do agrado de todos os grupos sociais, tendo em seguida caído no esquecimento. Num segundo momento completamente distinto, a matriz identitária continuou presente, mas o realce parece ter sido a ligação intrínseca entre gastronomia, economia local e regional, turismo e reconhecimento das tradições locais. Tal é o caso da Madeira, a que se junta também a criatividade culinária e a construção da reputação gastronómica no resto do país e, obviamente, aqui também na Madeira, é resultado da influência de grandes nomes da gastronomia. Muito obrigada pela vossa atenção. Doutora Isabel, muitíssimo obrigado, não só pela sua excelente conferência, mas também pelo cumprimento escrupuloso, mais do que escrupuloso, do tempo. De facto, um prato, sinal também de uma identidade, seguramente no caso do Magrebe, mas que até certo ponto também a podemos pensar para o caso português, pelo menos aqui para a Madeira e pelos vistos também para Trás-os-Montes, que eu desconhecia, sou sincero, e que depois nos pode levar aqui a um conjunto de reflexões, tendo em conta a circulação do mesmo pelo espaço atlântico e não só. Referiu a exportação, digamos, entre aspas, para o sul do Brasil, para o estado de Santa Catarina, por via açoriana e muito provavelmente por via madeirense também, tendo em conta, digamos, a imigração ou colonização, como eu prefiro chamar, no século XVIII, em meados do século XVIII, dessa zona do Brasil, por casais provenientes daqui desta ilha. Bom, abro então agora o espaço para debate. Vamos então recolher algumas questões para depois podermos também terminar o nosso dia de trabalhos. Façam favor. Sr. Doutor, por favor.
Posso? Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada por tudo o que disse. Só quero dizer que creio que terá toda a razão no que diz respeito à questão do supermercado da cadeia francesa, porque, efetivamente, inquéritos que eu creio que são de 2015, não tenho agora presente o ano, mas não tenho a certeza, mas creio que é de 2015, dão conta para a população francesa que o cuscuz aparece entre a população francesa como a terceira preferência nos pratos salgados. Ou seja, é uma comida que não tem nada de francesa, como é evidente, não é? Como todos sabemos, mas dada a presença muito significativa de comunidades magrebinas em França, acabou por conquistar, evidentemente, os franceses ao ponto de ser uma terceira preferência nesses gostos. Bom, os inquéritos valem o que valem, mas não deixam de não ser indicadores muito claros. E, portanto, tem todo o sentido, e essa é uma achega que muito lhe agradeço, porque isso vem de encontro àquilo que eu sabia da relevância do cuscuz em França, e eu não tinha feito essa relação que fez, que muito lhe agradeço. Muito obrigada. Temos agora o Dr. Diniz, que quer colocar uma questão. Faça favor. Evolução técnica, ou há, se é possível comparar a forma como esses produtos são confeccionados antes de serem consumidos? No que diz respeito ao Magrebe, naquela obra coletiva sobre o cuscuz, o texto da autoria de um colega marroquino dá-nos conta, não só com texto, mas inclusivamente com imagens, da forma tradicional e das técnicas tradicionais da manipulação dos cereais, do trigo e de outros, através de instrumentos tradicionais. Isso tem. Para o nosso país, aquilo que eu sei sobre isso é zero. E no que diz respeito ao Brasil, aquilo que temos informação, ou que eu tenho informação, é apenas daquele cuscuz já feito industrialmente, ou seja, absolutamente nada, nos permite ter uma ideia de um cultivo, de uma preparação tradicional, até porque eu creio que não haveria em grande escala, digamos, não é? Porque dá-me a ideia que no caso do Brasil teria eventualmente havido cuscuz que não de trigo, não é? Pontualmente, mas a reintrodução, se assim se pode falar, terá sido da segunda metade do século XIX por causa daquelas tais comunidades sírias e libanesas, ou seja, não parece que, pelo menos das fontes a que tive acesso, que houvesse qualquer tipo de continuidade que nos permitisse perceber como é que eram as técnicas manuais, as técnicas do passado, porque todos estes pratos de cuscuz aqui apresentados relativamente ao Brasil são todos eles de cuscuz feitos industrialmente, portanto lamento, mas não tenho informação útil para lhe poder fornecer. Muito bem, mais questões? Faça favor.
Muito bem, mas mais questões para a mesa? Não, não, obrigado. Muito bem. Se a doutora quer fazer algum esclarecimento ou não? Em Trás-os-Montes ainda se fabrica de forma artesanal? Sim, sim, ainda sim. Bom, estamos então a chegar ao termo. Amanhã recomeçaremos os trabalhos às 9 horas. Portanto, resta-me agradecer à sua doutora por esta excelente conferência portanto, agradecer a todos que também participaram nesta sessão. Não sei se o doutor Filipe Santos quer fazer algumas... Não querendo, portanto, desejo-vos a todos uma boa tarde, muito obrigado e uma boa tarde. Vemo-nos amanhã para mais um dia de trabalho.